que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas inconfundíveis. Reparamos nos temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais em livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de isolamento, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele, não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente o esforço para que nos ingressemos no Evangelho, celeiro divino de nosso pão de imortalidade. Não é exortação, nem profecia, é apenas um convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a mesma lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel. Vamos agora, nesse instante, elevar o nosso pensamento a nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, a nossa Mãe Maria e a todos os nossos mentores, os bons espíritos que cuidam aqui da nossa casa, dos trabalhos da noite de hoje e de todos os dias da semana. Agradecemos, Senhor, pela presença amorosa de cada um de vocês aqui conosco, desde muito cedo, trabalhando, cuidando, limpando, tudo aquilo que for necessário para que tudo aconteça da melhor maneira possível agora, neste momento. Envolva, Senhor Jesus, a cada um de nós que adentramos naquele portão, encarnados e desencarnados, que todos nós nos sintamos abraçados por Ti, Senhor, envolvidos pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pela Tua paz. Que o Senhor nos assista, nos ampare, nos ilumine nas lições de hoje. E ampare, fortaleça, ilumine também o nosso palestrante, o Bruno, que muito bondosamente veio nos falar no dia de hoje. Que todos nós possamos acessar tudo aquilo que ele veio nos falar e que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, durante toda a semana, para que a gente se sinta mais fortalecidos, mais amparados ainda, Senhor, pelas Tuas palavras, pelos Teus ensinamentos. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Você, Bruno. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Alguém aqui que, porventura, não se identifica, né, com o Espiritismo, se identifica com outra religião, não precisa falar qual, só para mim saber? Não? Bom, essa palestra com esse tema, né, com esse título,
não tem o propósito de fazer do espiritismo algo uma espécie de religião dogmática, algo que as pessoas precisem se converter ao espiritismo, porque não tem nada a ver, né, com a proposta da doutrina espírita, essa coisa, né, do proselitismo e do dogmatismo. O espiritismo é uma doutrina de estudos, de diálogo, de seriedade, né, e por isso mesmo, nada do que eu falar aqui é necessariamente uma verdade ou um dogma, né? Uma verdade incontestável e sem possibilidade de discordar ou coisas nesse sentido. Mas eu venho aqui trazer algumas reflexões justamente para ajudar os nossos estudos, para ajudar as nossas reflexões, né? Que a doutrina espírita, né? Ou melhor dizendo, a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, ela tem os seus princípios, né? Ela tem, como vamos assim dizer, os espíritos nos trazem informações, os espíritos dizem com relação a várias culturas, as várias crenças de várias religiões pelo mundo inteiro, nos informa sobre o vamos assim dizer, o que é aproveitável, ou a tal religião diz isso, mas não é bem assim, mas nesse ponto aqui, o espiritismo, ou seja, não traz novidades, nenhuma novidade. Ele não é uma doutrina com uma revelação nova, diferente de tudo que, muito pelo contrário. É como se fosse uma confirmação do mundo espiritual, né, sobre como tudo funciona, por que nós estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, né, como é o mundo espiritual, como a vida após a morte. E aí a gente vai trazer alguns desses elementos, alguns desses princípios da doutrina espírita que estão presentes no Evangelho. E aqui os livros escolhidos, né, foram dois principais livros escolhidos, né, dos Evangelhos canônicos, que é o Evangelho segundo Mateus e o Evangelho segundo João. Porque senão ficaria também muito extenso, né, a coleta de dados, vamos assim dizer. Pode passar para o próximo. Então aqui nós já temos a questão da comunicabilidade dos espíritos, solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo material. Lembrando que essa separação entre mundo material e mundo espiritual ela é apenas pedagógica, né? Então, não existe dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo material. É tudo o universo, é tudo parte da natureza. A natureza é uma só, e não existe essa divisão, né? Então, quando a gente está no mundo material, a gente está encarnado, apenas quer dizer que a gente está envolto com mais matéria. E quando estamos na situação, aqueles que se encontram na situação de estarem desencarnados, estão envoltos em menos matéria. E pode deixar. Só deixar no anterior. Aqui, então, por exemplo, nós temos, né, a visita do anjo a Maria para anunciar a vinda de Jesus. A Bíblia, o texto, né, bíblico fala que é o anjo Gabriel. E aí a palavra anjo também é uma coisa que a gente precisa, é um material de estudo importante, porque tanto pode ser interpretado como sendo os seres angélicos, seres angelicais, que estão em nível de espírito puro, que já passaram por várias e várias etapas evolutivas, como diz no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o que torna o espírito após a sua última encarnação. Ele responde, né, espíritos puros, bem-aventurados. Essa última encarnação que ele fala não é na Terra, é a última encarnação em planetas. E aí já é a questão da pluralidade dos mundos habitados, né? Então, quando um espírito passou por várias etapas e chega num estágio onde ele não precisa mais encarnar em planetas, ele se purificou. Começa uma nova etapa. São seres angélicos, os espíritos puros. Mas a palavra anjo, ela também pode ser traduzida como meramente mensageiros. Tanto que tem lá o filme Nosso Lar 2, que fala dos mensageiros, né?
que podem ser, sim, espíritos evoluídos, mas não nesse nível tão avançado como os espíritos puros. Podem ser espíritos auxiliares, né, espíritos mensageiros que vieram trazer uma mensagem importante para alguma situação excepcional. Então, aqui um fenômeno espírita, e a palavra espírita, é bom que se diga também, ela tem uma, ela já era usada antes da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, aparecer. A palavra espírita denota aquilo que se diz respeito a um fenômeno de cunho espiritual. Então, nas várias culturas, várias épocas da história, muitas coisas de cunho espiritual aconteciam e a palavra espírita era usada para denotar esse fenômeno, né, que muitos tinham como sendo sobrenatural, místico, né, e que a doutrina espírita explica que o espírito é uma das forças da natureza, ou seja, não tem nada de sobrenatural, é natural. Vamos passar para o próximo. Aqui também temos aqui uma ilustração de algumas das vezes, né, que o anjo se comunica com José por sonhos para avisar, para ele poder fugir, né, de Herodes, e algumas vezes para poder fugir para o Egito. Então aqui também não só é a questão, como assim dizer, da solidariedade, né, mas junto com a solidariedade também a questão da mediunidade, né, que o anjo aparece através do sonho. Pronto, deixa eu passar. E também uma outra passagem, quando Maria Madalena vai até o túmulo de Jesus e não encontra nada, né? E aí a passagem bíblica fala que aparece um anjo, né? Que inclusive ela achava que era um jardineiro, ela não tinha percebido, né, que era um ser desencarnado, né? E aí ele fala: o que vocês procuram entre os mortos, né? E não tem ninguém entre os mortos. Falando então da ressurreição de Jesus. Deixa eu passar. Lei de ação e reação. Então tem essa passagem, né? Ali, quando os soldados romanos aprisionam Jesus e Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, e Jesus dá essa resposta para ele, né? Pedro, embainha a tua espada, pois quem mata pela espada perecerá, pela espada morrerá. Aqui é a lei de ação e reação, né, que Jesus está falando, um dos princípios, né, do Espiritismo, mais uma vez presente aqui nas palavras de Jesus. E o que você faz, aqui nesse caso, né, o que você faz de ruim, pode voltar para você, geralmente na mesma categoria da coisa ali que você fez também, geralmente. Deixa eu passar no próximo. Aí que achamos essa passagem também no livro de Romanos, já no Novo Testamento. Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Deixa eu passar para o próximo. Livro de Jó, do Antigo Testamento. Ele retribui ao homem conforme o que este fez e lhe dá o que a sua conduta merece. E essa aqui é uma passagem onde o próprio Jesus diz o seguinte: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E essa aqui é uma passagem muito conhecida, né? É sobre as preocupações. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui também é uma passagem forte, firme, também sobre a lei de ação e reação. Aqui Jesus, enquanto um grande mestre, enquanto um espírito puro, angélico, experiente, que está profundamente conectado com Deus Criador, misericordioso, está nos dizendo como as coisas funcionam do ponto de vista vibratório, espiritual. E aqui ele termina, né, todo esse ensinamento dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Interessante porque isso lembra uma imagem, vamos assim dizer, uma imagem didática, né? Imagina uma célula do nosso corpo que a gente pudesse extrair e deixar em cima de uma mesa. Essa célula, ela não vai receber mais, né, os benefícios de estar jungida a um corpo. Diferente da célula que está no corpo. A célula que está no corpo, ela recebe os nutrientes, ela recebe proteção. A mesma coisa é quando nós seguimos por esse caminho, o caminho do bem, o caminho da caridade, de buscar a justiça, de buscar o amor. A gente é alimentado por estar jungido a um sistema de cooperação, a estar contribuindo com esse sistema de cooperação, a estar fazendo parte conscientemente, através da solidariedade, através do amor, desse amor divino. Passamos a fazer parte desse amor divino, vamos assim dizer, desse corpo de solidariedade, de cooperação, aonde recebemos tudo o que precisamos, todos os nutrientes, toda a proteção. Reencarnação. Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E passa para frente. Passa mais um, por favor. Passa mais um, por favor. Não, pode voltar. Então, essa passagem que a gente acabou de ler mostra, né, que os judeus tinham essa expectativa de que Elias voltaria através das escrituras, etc. Né? E Jesus fala que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram com ele. Né? Que ele está se referindo, no caso, a quando ele foi decapitado. Né? E Jesus lá fala, né? Mas ele já veio, eu vos afirmo que Elias já veio. E aí o narrador do texto fala: então os discípulos compreenderam que ele estava falando de Elias, ou seja, João Batista, encarnação de Elias. Tem outra passagem também. E passando Jesus, viu um homem cego, de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Os judeus tinham, né, essa crença de que quando uma pessoa sofre alguma
algum problema, nesse caso ele era cego, mas qualquer questão difícil, né, que apareceu na vida, ou foi pelo seu próprio pecado, ou foi uma herança do pecado dos pais. E aí aqui ele perguntou, né, e Jesus deu essa resposta, nem ele pecou e nem seus pais. Ele veio sim para que se manifestem neles as obras de Deus. O que nos dá a entender? Isso aqui é material de estudo de reflexão, né? Não está tão claro aqui no texto, mas é só para a gente poder extrair material de estudo. Aqui dá a entender que esse homem cego, que nasceu cego, ele não nasceu por merecimento, por mérito, porque precisava passar por alguma questão kármica, alguma questão de coisas que ele fez em vidas passadas, ou coisa do tipo. Ele veio voluntariamente. E esse tipo de situação, né, tá cheio disso na literatura espírita, né, de casos assim, onde o espírito voluntariamente se coloca numa condição difícil para poder cumprir algo maior, um bem maior, né, seja para poder ajudar os pais, né, ou ajudar alguém que vai conviver com ele de alguma forma, né? Então aqui dá a entender que está falando, ó, não é por mérito, não é, ou melhor, não é por demérito, né? Não é porque ele merece, mas é para que as obras de Deus se manifestem. Então, tudo indica que ele se voluntariou. E essa também é essa outra passagem de Jesus, né, se não me engano, com Nicodemos. Jesus então lhe disse: na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no decorrer da passagem, Jesus fala, né, aquele que nasce da água é água, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Por que Jesus usou a palavra água, né? E aí existe essa ideia de que a água ela tem uma simbologia esotérica, uma simbologia mística, já que, inclusive, existem teorias de que tudo que existe veio da água. Existe a ideia de que todos os seres vivos precisam da água para se manter, de que os seres vivos são constituídos, né, de água. Então, a água está vinculada à matéria, está vinculada à ideia da vida material. Aquele que nasce da água é água, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então, aqui, essa fala é uma fala sobre a união do Espírito com a matéria. E aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso a gente ainda vai ver, que daqui a pouco vai falar sobre a questão da evolução espiritual, que através, né, desse processo de reencarnação, Deus nos poda, como se fôssemos uma árvore mesmo, né? Deus nos poda para que possamos produzir mais frutos. Mas a gente vai ver isso agora há pouco. Aqui, na família espiritual de Jesus, a visão de Jesus sobre a ideia de família, porque como Jesus é alguém, né, muito espiritualizado, então a ideia dele de família. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã. Lógico que Jesus não está se desfazendo da sua família de origem, de Maria, de quem quer que seja, né, membro da família dele. Aqui é apenas porque Jesus, quando você pega os evangelhos e começa a se debruçar e começa a ler, você percebe uma série de momentos em que você vê claramente que existe um estilo literário por parte de quem relatou o testemunho da vida de Jesus. Você consegue perceber também como
nesse estilo literário, Jesus está o tempo todo, numa situação normal do cotidiano, ele vai falar algo que requer uma interpretação, vamos assim dizer. Então, isso aqui é mais uma dessas falas. É uma fala onde ele sai da conversa normal cotidiana para falar algo, chamar a atenção para que para que quem está ali, né, ouvindo, possa entrar vamos assim dizer, nessa postura espiritual e fazer uma interpretação espiritual daquilo que ele está falando. Então, aqui ele está falando que, resumindo, né, em poucas palavras, que a minha família, a família de Jesus, é todo aquele que faz a vontade do Pai. E a ideia de família espiritual, ela também é largamente comentada, inclusive, nas obras psicográficas, né, da literatura espírita. Então, a família espiritual, ela pode ser entre pessoas que não são tão boas, né, em vibrações mais negativas, né? Então, a gente está sempre cercado, né, de pessoas parecidas com a gente, que se afinam com a gente. E muitas das vezes essa é a nossa família espiritual. A ideia também de família espiritual pode convergir com a família material, uma vez que a gente consegue observar em muitas famílias, né, uma família inteira de músicos, uma família inteira, quando você vai ver, todo mundo ali é da educação, foi para esse lado, né? Ou todo mundo é da saúde, ou todo mundo é do direito. É muito comum, assim, né? Não é toda família que é assim, mas é muito comum esses agrupamentos. Ou às vezes você percebe que os seus amigos seguiram um caminho profissional parecido com o seu, um caminho religioso parecido com o seu, uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, né? Então, essa é a família espiritual, que envolve aqueles que estão conosco, que envolve também espíritos desencarnados que nos auxiliam também, como nossos guias, como nossos amigos espirituais. Evolução espiritual. Frase de Jesus, né? Portanto, sedes perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Evidentemente, Jesus não está se referindo a uma perfeição absoluta, né? A perfeição de Deus, mas uma perfeição relativa. Uma busca, né, por estarmos nos esforçando por sermos cada vez melhores, né? Allan Kardec, não sei se foi o Allan Kardec, acho que foi o Allan Kardec mesmo, estipulou, né, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, né, por domar as suas más inclinações. E aqui na passagem em que Jesus diz isso, ele está falando sobre amar os inimigos. Ouviram o que foi dito aos antigos: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Né? O que você faz de extraordinário se você só cumprimenta aqueles que te cumprimentam? Se você só faz o bem, aquele que te faz o bem. Até os coletores de impostos fazem isso. Né? Então, aí nesse momento ele fala: sede, pois, amai os vossos inimigos, sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, é um esforço para atingir algo que para você é difícil de atingir. Então é lógico que, já estamos comentando sobre a questão de amar os inimigos, alguém que está o tempo todo querendo te ferir, querendo te prejudicar, agindo contra você, não tem como ter afeto, né, por alguém assim. Mas Jesus fala: pagai o mal com o bem e orai por aqueles que vos perseguem. Quando a gente faz o bem a uma pessoa desconhecida, você ficou sabendo que tem uma família precisando de ajuda, alguma coisa, você foi lá e ajudou, ou começou a participar de um trabalho, né, que vai ajudar as pessoas em hospitais, que vai ajudar moradores de rua. Quando você ajuda uma pessoa desconhecida, que tipo de amor é esse? Isso é o amor que Jesus nos ensinou, de amar o próximo. Esse amor da pessoa desconhecida, ele não tem um afeto, como você tem um afeto pelo seu pai, pela sua mãe, pelo cônjuge, por um filho. Mas é amor. Ele não é um amor apegado. É um amor
espiritual, poderíamos até, de certo modo, dizer, por que não, um amor moral, um amor religioso, é um amor totalmente desapegado. Então, esse amar aos inimigos, que Jesus fala, é nesse sentido, no sentido espiritual, no sentido do amor que você teria a uma pessoa desconhecida. E aqui também, né, dentro do tema da evolução espiritual, pelos frutos os conhecereis, né, que é quando Jesus fala, né, que é pela árvore que a gente conhece os frutos. Quando Jesus fala isso, pela árvore conhece os frutos, né, ele dá uma comparação, né, se não me engano, que é uma... Eu não lembro a árvore que ele usa, não, mas é mais ou menos isso, né, uma macieira não vai dar urtiga, né, uma figueira, uma coisa assim, né, que querendo dizer que a árvore tem aquele fruto que é dela. Uma árvore boa vai dar fruto bom, uma árvore ruim vai dar fruto ruim. Isso é natural. Aquilo que nós temos dentro, aquilo que já alcançamos enquanto evolução espiritual, aquilo que já alcançamos enquanto nobreza interior, enquanto expansão de consciência, vai naturalmente sair para fora. Né? Então, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nossas emoções, a forma como a gente trata as pessoas, é uma extensão natural, né, daquilo que temos dentro. Nesse sentido, conhece-se a árvore pelos frutos. Aqui temos essa imagem, né, como uma representação também da parábola do semeador, aonde Jesus fala, né, que um semeador saiu para semear, plantou a semente, e as aves, né, comeram a semente, outro plantou em terreno pedregoso, outro plantou em terreno com espinhos, e outro plantou em terreno com terra boa, e esse produziu bastante. Aqui também, Jesus falando sobre os vários níveis espirituais, né, vários níveis de evolução. E cada tipo de terra, a pedregosa, que os pássaros comem, e os espinheiros, e a terra boa, representam não só o nível espiritual que alguém já alcançou, mas Jesus ele tem um objetivo. Né? O objetivo é estimular que cada um de nós possamos desejar ser a terra boa. Ser a terra que vai receber a palavra, que vai acolher a palavra, que vai internalizar e que vai buscar praticar esses ensinamentos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Todas as vezes que Jesus fala dessa forma, referindo-se a si mesmo, usando pronomes na primeira pessoa, ele está falando dele enquanto qualidade espiritual, enquanto modelo a ser seguido, não necessariamente enquanto uma persona que está ali na frente das pessoas falando alguma coisa, não como alguém que deve ser meramente adorado de forma mítica, mas como, por exemplo, cada um de nós aqui, o que é, vamos pegar uma pessoa específica, né? Alguém específico, é o fulano. Digamos que esse fulano ele tem seus sentimentos, tem as suas emoções, ele tem as suas qualidades, os seus defeitos, a sua forma de tratar as pessoas. Tudo isso que essa pessoa tem é a pessoa. Então, o que é Jesus? Jesus é tudo aquilo que ele manifestava. O que é Jesus? Jesus é cada gesto dele. Jesus é cada ato de amor por alguém. Né? Jesus é cada pensamento dele, é cada palavra também que ele ensinou. É cada ensinamento dele. Né? Então, quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê, e esse crer no sentido de acreditar. Não o acreditar mítico, mas o acreditar da palavra assim, eu acredito no que você está falando. É bem nesse sentido mesmo. Eu acredito.
Veja bem, quem crê em mim, ainda que morra viverá. O que significa crer em Jesus? Eu acredito no que ele está falando. Eu não acho que ele está mentindo. Eu acredito. Certo? E o que vai demonstrar? O que vai demonstrar que eu acredito? Seguir. É mais ou menos assim, alguém te fala, olha, não, quando você sair daqui, não vira na rua tal ali, não, que ali na esquina tem uns ladrões esperando ali, esperando alguém passar. Melhor você ir para o outro caminho. E você acreditou no que eu falei e foi para o outro caminho. Então acreditar é seguir a instrução. Seguir a instrução. Então eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá. Então, não se trata de dizer que quem não tem fé em Jesus, quem é de uma outra religião, de uma outra cultura, está lascado. Não é sobre isso. Existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e agem conforme seus ensinamentos. E é sobre isso. E essa vida, né? Essa vida não está no sentido biológico, de não desencarnar. É um sentido profundo, no sentido, né, de qualidade espiritual, de conexão com Deus. Deixa eu passar para frente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então aqui, confirmando o que eu acabei de dizer, né? Que não é sobre ter fé, é sobre orar para Jesus, é sobre fazer a vontade de Deus. Como disse João, né, em uma de suas cartas, Deus é amor. Então todas as vezes que amamos, estamos em conexão com Deus. Então é sobre fazer a vontade de Deus, é sobre estar em aliança com o amor, tanto no pensamento, nas emoções, nas atitudes. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Primeiramente, que o próprio Jesus, em outras passagens, ele fala, não se pode dizer que o reino dos céus está ali ou aqui. O reino dos céus está dentro do seu coração. Então, ninguém pode acessar esse reino dos céus, que já está dentro de você, que está dentro de cada um de nós, gratuitamente, acessível, mas você precisa estar em alinhamento com os valores do reino. Então, quando ele compara com os fariseus e escribas, é por causa da hipocrisia, no sentido de falar uma coisa e fazer diferente, né? Cadê a coerência? Então, a vossa justiça, nesse sentido, tem que exceder a dos fariseus, no sentido de que o seu discurso seja coerente com a sua prática. E que seja um discurso e que seja uma prática em alinhamento com os valores do reino divino que está dentro de cada um de nós. A partir desse momento, que fazemos esse alinhamento, vibratório inclusive, aí sim, entra no reino dos céus. Ou seja, para entrar para dentro de nós mesmos, para entrar no reino dos céus, precisa estar em acordo, precisa estar num alinhamento de pensamento, de mentalidade, de atitude, de vibração, para conseguir, né, essa conexão. Aqui é a parte que eu tinha comentado, né? E Jesus disse: eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uva, ele poda, a fim que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Então aqui, né, falando deste processo evolutivo, que ele mesmo fala, né? Quem não nascer de novo não entra no reino dos céus, uma coisa assim, né? Justamente porque a experiência aqui na Terra é uma experiência que permite esse processo. Um processo onde seremos podados e limpos, né? Onde
Essa poda, né, representa justamente os nossos sofrimentos, as nossas provas, as nossas expiações, as situações difíceis e desafiadoras que nos aparecem, não como nossos inimigos, não como como algo que está contra nós, como o universo conspirando contra nós, mas muito pelo contrário, como algo que está ali diante de nós para que possamos superar, como algo que está ali diante de nós para nos ensinar algo. E à medida que superamos essas dificuldades, saímos, olhamos para trás e vimos o quanto crescemos com essa situação. Então essas são as podas, né, que estão falando aqui. Fora da caridade não há salvação. Esse é um dos princípios, um dos mais importantes, né, da doutrina espírita, com referência a outras denominações religiosas que acabam dizendo, fora disso, fora daquilo não há salvação, né? Fora dessa ou daquela religião não há salvação. E aí há uma passagem de Jesus, né, que sustenta essa ideia, né? Vinde a mim, benditos do meu Pai, recebam o reino que foi preparado para vocês. Deixa eu passar. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede. Aqui ele está falando para os... No caso aqui, eu errei um pouco aqui a passagem. Mas aqui ele está falando, no caso, para os que agiram errado, né? Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Nessa passagem, ela tem duas partes, né? Tem a parte onde Jesus fala daqueles que acolheram Jesus nas suas necessidades e eles perguntaram, né? Mas quando foi que te vimos com fome, te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e demos de beber? Quando foi que te vimos precisando de ajuda e te ajudamos? E ele fala, todas as vezes que fizeram a um desses pequeninos, a mim o fizeram. E aí ele vai e fala dessa outra parte. E aí ele fala, mas quando foi que te vimos e não te vimos precisando de assistência e não te assistimos? Né? Fala, todas as vezes que deixastes de fazer um desses pequeninos, a mim não fizeram. Então esse é o critério. Esse é o critério da salvação. Por isso, fora da caridade, não somos. Na verdade, essa passagem da negação, ela é até mais forte com relação à ideia de fora da caridade não há salvação. Porque aqui está falando justamente daqueles que foi adiado por muito tempo o acesso deles a, vamos assim dizer, uma situação espiritual de experiências mais felizes. Né? Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então aqui também, essa passagem ela é interessante porque ela fala de evolução espiritual, ela fala, por exemplo, quando alguns irmãos de outras denominações religiosas dizem que o espiritismo não é cristão, é importante que se diga que existe uma diferença, né, entre o cristianismo tradicional e o que significa o cristão. Então, o cristianismo, né, esse ismo, e o cristão. Primeiro que dentro da própria ideia de cristianismo tradicional existem vários cristianismos. Existe cristianismo gnóstico, enfim, várias escolas de tradições cristãs, né? A mais conhecida é essa católica / evangélica, né? / protestante. Mas aqui Jesus nos dá o conceito dele, do próprio Jesus, sobre o que significa ser cristão. É simples assim. Sim, tão simples como isso. Nossa. Há muitas moradas na casa do meu pai, né, que é uma referência à pluralidade dos mundos habitados. Deixa eu passar para frente. E a passagem completa é essa, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Pode passar? Aqui é a passagem que fala do Consolador prometido. Se me amais, observais os meus mandamentos. Quanto a mim, eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará um outro Paráclito, que permanecerá convosco para sempre. É o Espírito da verdade, aquele que o mundo é incapaz de acolher, porque não o vê e não o conhece. Quanto a vós, vós o conheceis, pois ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei. Pode passar para a última passagem, já está quase acabando. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas atualmente não sois capazes de suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois ele não fala por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos comunicará. Passa para a próxima. Que está por vir. Ele me glorificará, pois receberá o que é meu e eu vou comunicará. Então aqui, né, para a maioria dos estudiosos da doutrina espírita, é uma referência à vinda, né, dos espíritos esclarecer, quando os espíritos vêm no século XIX, e juntamente com Allan Kardec e outras pessoas, para fazer a codificação espírita, trazendo informações, né, sobre o mundo espiritual, tanto que ele fala muito, ainda tenho algo a dizer, mas não sois capazes de suportar. Então, naquela época não tinha condições de falar de uma série de coisas, não tinha condições de falar de bactérias, não tinha condições de falar de planetas. Então, precisava que a humanidade evoluísse para um determinado patamar de conhecimento e, assim, pudesse, via doutrina espírita, digamos assim, atualizar a humanidade de uma forma, do ponto de vista tanto do conhecimento material, conhecimento da natureza, trazendo junto com esses novos conceitos científicos, filosóficos e tudo mais, atualizações sobre o mundo espiritual. E, né, já finalizando, a noção de que a morte não existe. Palavras do próprio Jesus, no livro de João. O Espírito dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que lhes disse são Espírito e vida. Então aqui, né, Jesus falando que os ensinamentos dele contêm Espírito e vida. Então a palavra Espírito e a palavra vida aqui está em nível profundíssimo, né, que nós que ainda estamos caminhando não conseguimos ainda alcançar a profundidade do que Jesus estava querendo dizer com isso. Mas aqui fazendo, né, a ideia de que a morte não existe. A vida não está na carne, né? A vida está no Espírito. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então aqui, vida e morte está num sentido também de consciência, né? De nível de consciência. E aqui, né, a passagem da transfiguração de Jesus, né, quando Jesus transfigura, e ao lado aparece Moisés e Elias. E a passagem diz o seguinte: tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então é isso. Na verdade, a minha intenção, né, com isso, não era mais de trazer esses elementos, fazer uma espécie de coletânea, uma espécie de coleta de dados. Daria para fazer muito mais, ainda. Já passei do tempo, inclusive, se fizesse mais aí que não daria mesmo. Tem muitas passagens, né, nos evangelhos que corroboram os princípios da doutrina espírita. E isso fica, então, um material de estudo para todos nós. Então é isso, muito obrigado, boa noite, que Deus esteja com todos nós. Nós que agradecemos muito.